nosso chefe de gabinete, o Dr. Mapelli, que é um especialista em direito sanitário, está fazendo uma tese que mostrou que das ações de judicialização, dos 850 milhões de reais que o Estado de São Paulo gasta com judicialização, 70% são movidos por pacientes que têm plano de saúde ou se tratam em hospitais particulares. Né? Ou seja, que mostra que ainda mais, né, dos poucos recursos que a população pobre dispõe, também são retirados por pacientes que têm plano de saúde e se tratam na área privada. Essa é uma distorção muito grande, que na verdade quem deveria ser judicializado é o plano de saúde e não o Sistema Único de Saúde, né? Então, nós temos muitos desafios a vencer, né? E eu acho que o maior desafio que nós vamos vencer é o desafio da desigualdade, né? Da injustiça e da forma perversa que se trata os pacientes que têm menor acesso, né? É por isso que acho que vale muito uma reflexão em relação a esses dados, né? E em relação de como nós devemos permitir melhor acesso, né? Principalmente para a população que tem mais dificuldade de ter esse acesso, né? E como nós temos que separar, né, o sistema privado do sistema público. E o sistema privado não pode ficar parasitando o público, porque quem dispõe só do sistema público já dispõe de pouco e de poucos recursos. Importante, né, muito importante, que o paciente com câncer tenha acesso a uma rede. Que esse acesso à rede seja um acesso espontâneo, que esse paciente não deva ficar procurando local para ser atendido. E que nós possamos acelerar a esses pacientes um tratamento necessário, né? E possamos incluir medicamentos que sejam de fato benéficos para esses pacientes. E que tudo isso possa ser equilibrado dentro de um financiamento adequado, para que a nossa população, né, que tanto precisa de saúde, possa ser tratada com humanidade, com rapidez e com qualidade, que eu acho que é um aspecto que muitas vezes se esquece quando se debate o tratamento, né? O que nós precisamos é qualidade no tratamento, que ter acesso ao tratamento sem qualidade, muitas vezes, também não resolve. Muito obrigado. Obrigada. Bom, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ele deu uma prévia aqui do que vamos discutir agora. O tema da nossa conversa a seguir, que é sobre rede de atendimento e também sobre o avanço no tratamento do câncer no país. Então, sabemos dos grandes desafios que temos pela frente, o governo e nós também como cidadãos, porque temos que fazer o nosso papel, e vamos ouvir aqui especialistas nesse assunto e iniciarmos, então, essa conversa, que vai ser uma conversa bastante produtiva. A doutora Patrícia Achoeira está ali na mesa, obrigada pela sua participação, daqui a pouco a senhora vai ter a palavra, vou apresentá-la para que todos os conheçam, ela está representando o doutor Alexandre Padilha, que é o nosso ministro da Saúde, então uma representante do governo federal aqui, muito importante, inclusive, nesta mesa. A doutora Patrícia é coordenadora geral de atenção às pessoas com doenças crônicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Então, muito obrigada pela presença aqui. Eu convido também para participar desse painel a doutora Marisa Madi, que veio representando o governador do Estado de São Paulo, o doutor Geraldo Alckmin. Sim, a palavra? Infelizmente, para mim, não é um bom dia. O assunto, inapto em concurso por ter tido neoplasia anterior a 5 anos. Lígia de Queiroz Zeto. Esse e-mail foi encaminhado para cidaperes@prefeitura.sp.gov.br, que é a chefe de gabinete do secretário municipal de saúde, doutor Di Filipe. Bom dia, meu nome é Lígia de Queiroz Zeto, sou nutricionista. Fui nomeada na Prefeitura de São Paulo dia 28 de maio de 2013 e fui considerada inapta no dia 3/6 de 2013, após exame admissional. No questionário de saúde, assinalei que já fui submetida a quimioterapia e radioterapia por um linfoma Hodgkin em 2010.
No mesmo dia 28, realizei exame de glicemia e acuidade visual aprovados. Já na perícia médica, foi solicitado que eu apresentasse exames complementares, laudos e anátomo-patológico. Dia 3/6 de 2003, retornei com o laudo de exame PET-CT. O exame PET-CT foi realizado no hospital. Vocês me desculpem, mas foi realizado no hospital IBCC. A minha filha colocou, entre parênteses, exame PET-CT, padrão ouro no acompanhamento de doença oncohematológica. Exames de sangue e atestado médico. Os exames de sangue que ela apresentou foi hemograma completo, realizado no laboratório Salomão Zoppi. Atestado médico que apresenta remissão completa da doença, com parâmetros de cura e sem qualquer restrição ao trabalho. Esses atestados e relatórios foram expedidos pela médica responsável pelo tratamento da minha filha, que é a doutora Selma Soriano. Acredito eu, conhecida por várias autoridades aqui presentes. Doutora Selma Soriano, ela é uma especialista. Sim, eu tenho todo um dossiê, mas eu já vou terminar. O que aconteceu? Ela foi considerada inapta e, quando questionada, foi dito a ela que é um procedimento da Prefeitura de São Paulo, de acordo com o comunicado COGEP 003 de 2011, Diário Oficial da Cidade, de 13 de janeiro de 2012. Segue trecho. Para fins de ingresso no serviço público municipal, serão considerados portadores de neoplasia maligna todos os candidatos durante os 5 primeiros anos de acompanhamento clínico ou a partir da data do diagnóstico, mesmo que a patologia tenha sido suscetível de tratamento cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico, mesmo que o estadiamento clínico indique bom prognóstico e mesmo que os exames complementares realizados após os tratamentos referidos não indiquem presença de doença ativa. Este protocolo discrimina, além de casos de neoplasias, outras diversas doenças. Sem qualquer amparo legal, a Prefeitura de São Paulo segue afrontando os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na Constituição Federal. Nota-se que este comunicado não possui valor legal, não é uma portaria, lei, decreto, não altera qualquer lei anterior, inclusive a Lei do Servidor Público Municipal, que é a Lei 8989/79. Sim, eu gostaria que vocês tirassem uma cópia. Eu tenho outros documentos, inclusive... Sim, mas é muito rápido. No edital do concurso cita genericamente que o candidato deve apresentar no momento da investidura aptidão física e mental. Não é citado qualquer restrição a doenças anteriores como impedimento para o cargo de nutricionista. Só isso. Agradeço a todos. Obrigada. Tá. Tá bem. Obrigada. Imagina, o problema da senhora é muito urgente. Entendemos. Vamos continuar aqui, então, o nosso evento. A doutora Marisa Madi já subiu aqui ao palco, vou apresentá-la rapidamente. Tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, é diretora executiva do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e secretária executiva do Comitê Estadual de Referência em Oncologia da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada pela presença, muito importante aqui. Para moderar o painel, eu convido o Dr. Dirceu Raposo de Melo, farmacêutico, bioquímico, graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atuou em cargos de gerência e direção em hospitais públicos e particulares e é professor universitário em cursos de medicina e farmácia e também diretor do Departamento de Políticas Públicas da Abrale. Muito bem-vindos a vocês todos e esperamos agora grandes esclarecimentos a respeito do tema de redes de atendimento e avanços também no tratamento do câncer no país. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em nome da Abrale eu quero agradecer a presença de todos, a presença das nossas palestrantes. Vamos iniciar então pela doutora Patrícia, no nível ministerial. Muito obrigado. Então a gente vai falar um pouquinho do que o governo federal vem fazendo para a construção então da rede de atenção oncológica.
Então, eu vou passar um pouquinho o cenário epidemiológico relacionado ao câncer no país hoje, depois falar um pouco como é que está a rede de serviço, qual que é a oferta de serviço de apoio diagnóstico que a gente tem no país, os desafios que a gente tem que enfrentar enquanto gestão federal relacionada à política de câncer e as ações que a gente tem feito relacionadas a esse desafio. Então, acho que a principal questão em relação ao câncer no Brasil, o secretário do Estado já disse, a gente tem um envelhecimento importante da população. A gente, na década, em 2020, provavelmente o Brasil vai ter o 5º país do mundo com a maior parte de população idosa, a grande maioria dessa população idosa vivendo na área urbana. E quais são os fatores de risco relacionados também a viver na área urbana e na área rural e a relação que isso tem com a questão da oncologia. Então, a gente tem uma estimativa de 518 mil novos casos para o ano de 2013. A maioria, 25% deles, são casos de câncer de pele, principal de câncer, não melanoma, 134, e os outros 384 mil casos de demais tumores. O ano passado, a gente teve um número coincidente com o número de casos, 518 mil internações, não necessariamente tratamentos, relacionados, então, à oncologia. Aqui, então, os tipos de câncer mais frequentes entre as mulheres. O primeiro é o câncer de mama, 52 mil casos, seguido do câncer de colo de útero, câncer de colo e reto, da glândula tireoide, traqueia, bronco e pulmão. Essa ordem é uma ordem da prevalência dos cânceres no país, mas a gente sabe que, dependendo da região do país, isso muda. Então, na região norte e região centro-oeste, o câncer de colo, em alguns estados, ainda é o primeiro câncer de colo de útero, e a gente sabe que é um câncer. Se a gente fizer o diagnóstico precoce de lesão precursoras, a gente não chega a ter o câncer. Então, a gente precisa avançar na questão do tratamento do câncer de colo de útero. E o câncer de mama, nas demais regiões de saúde, é o primeiro. Em relação à incidência do câncer entre homens, o primeiro câncer é o câncer de próstata, seguido, então, câncer de pulmão, traqueia e brônquio, colo e reto, estômago e cavidade oral. O câncer de estômago é um dos cânceres que a gente vem tendo um declínio importante, e o principal fator é um fator econômico, maior acesso à linha branca. A gente melhora, então, o condicionamento alimentar, o que diminui muito o risco, por exemplo, do câncer de estômago. Então, o quanto outras ações intersetoriais podem ter impacto nas ações de saúde, o câncer de estômago é um exemplo importante disso para a gente. Então, aqui é um gráfico que mostra as causas de mortalidade da população brasileira. A primeira causa são as doenças cardiovasculares. Aqui a gente tem principalmente um infarto e acidente vascular cerebral, mas a gente tem uma queda importante e que tem avançado. A segunda causa, então, é o câncer, que se encontra estável, e aí está um dos nossos primeiros desafios, como é que a gente avança na questão do diagnóstico precoce e tentar ter o impacto em relação à mortalidade relacionada ao câncer. Em relação, então, à mortalidade, o câncer de mama é o primeiro responsável de óbitos relacionados ao câncer nas mulheres, seguido, então, do câncer de pulmão, brônquios e traqueia, depois cólon, reto e ânus. O colo de útero, apesar de ser o segundo mais frequente, na causa de morte, ele é o quarto. Em relação aos homens, primeira causa, então, de traqueia, brônquios e pulmões, a segunda, câncer de próstata, seguido, então, estômago, cólon, reto e esôfago. Então, aqui vou falar um pouquinho da rede de atenção à saúde hoje no SUS. A gente tem 277 serviços habilitados em oncologia, são complexos. Se a gente for pegar serviços específicos, esse número sobe um pouco, vai para 291. Aqui, como esses serviços estão distribuídos nas regiões do país, como a gente já viu isso na fala de abertura, a gente tem um concentrado, então, de serviços na região sudeste e na região sul, e precisamos avançar ainda numa questão para ampliar a questão do acesso da equidade na região norte e nordeste, mas sabendo que a região sul, como em geral é uma população que está mais envelhecida, também tem uma relação com o número de casos de câncer, por isso o maior número de serviços também na região sul e sudeste. Tem uma relação com o desenvolvimento das regiões, mas também tem uma relação com o número de casos novos. Então, aqui, só para trazer a produção, o número de procedimentos oncológicos, a gente pegou os principais relacionados ao tratamento,
quimioterapia, a rádio e a cirurgia oncológica, desde 2008, então até 2012, aqui a quimio chegando em 2,5 milhões de procedimentos, a rádio em 9,6 e a cirurgia oncológica em 96 mil cirurgias oncológicas no ano de 2012. Essa é a produção apresentada. Então, aqui só trazer algumas listas dos maiores desafios enquanto política pública federal que a gente vem pensado em enfrentar. O principal deles, então, é a gente ampliar o acesso a procedimentos e exames de diagnóstico precoce e procedimentos relacionados ao tratamento, diminuir as iniquidades geográficas, como a gente pôde trazer, e observar os vazios assistenciais, como é que a gente trabalha com isso. Uma outra questão é a gente passar a trabalhar na lógica de um modelo de atenção à saúde voltado para as redes de atenção à saúde, a gente trabalhar em rede, não com serviços específicos, especializados em câncer. A gente precisa olhar toda a atenção básica, a atenção ambulatorial especializada e ter uma rede de atenção à saúde, a gente possa fazer o diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno. Acho que um grande desafio que está dado para o país aí é a questão da regionalização, desde a Constituição de 88, com as diretrizes para a construção, então, do Sistema Único de Saúde. A gente teve uma ampliação muito importante relacionada ao acesso, porque a saúde foi municipalizada, mas a gente sabe que na média e na alta complexidade e na oncologia isso não é diferente, é até muito marcante, a gente precisa avançar muito na questão da organização regional. O Brasil hoje tem 5.565 municípios, a grande maioria deles com menos de 30 mil habitantes, e a gente sabe que eles não podem ser autossuficientes em oncologia, porque a oncologia necessita de especialidades, de grandes centros, grandes hospitais. Então, acho que tem um desafio aí da questão da regionalização colocada para o país. Uma outra questão é a gente qualificar o cuidado e a boa prática clínica, depois eu vou trazer alguns exemplos relacionados a isso. Acho que a maioria de vocês sabe que o ano passado o presidente da República sancionou uma lei relacionada ao tratamento, à oferta do tratamento do câncer em até 60 dias, então acho que esse desafio está posto, a gente precisa dar conta da lei, de ofertar o tratamento, promover e apoiar o autocuidado do paciente, ampliar o foco. A gente tem um foco histórico relacionado a políticas públicas muito importantes, relacionadas ao tabagismo como um dos principais fatores de risco para o câncer. A gente tem um foco importante no câncer de colo uterino e no câncer de mama, mas acho que com o envelhecimento da população o desafio está dado, como é que a gente amplia o foco, então, das políticas públicas. E avançar muito nas agendas intersetoriais, como eu dei o exemplo aqui, facilitar o acesso às linhas brancas, o impacto que isso teve, por exemplo, no câncer de estômago, como é que a gente trabalha com as políticas intersetoriais, então. Como é que a agenda da saúde entra na agenda dos outros ministérios. Então, essa é uma disputa dentro da esplanada, mas que eu acho que a gente precisa fazer para avançar em questões importantes. Então, o que o Ministério da Saúde, enquanto com responsabilidade de governo federal, tem pensado e tem feito em relação à questão da oncologia? Então, uma série de normas e regulamentações mais gerais. Então, a gente publicou esse ano, 16 de maio, saiu então a nova política, na portaria 874, a Política Nacional então, de Prevenção e Controle do Câncer. Saiu também a portaria que regulamenta a lei dos 60 dias, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A gente está revendo a portaria 741, que trata todos os parâmetros de cuidado em relação ao câncer. Acredito que no segundo semestre a gente consiga avançar com a sua publicação. E a gente atualizou, então, as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista. Então, em relação à Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o principal objetivo dela, então, é reduzir a mortalidade, a incidência por câncer e as incapacidades causadas pelo câncer, contribuir para a melhoria da qualidade dos usuários, de qualidade de vida, e avançar nas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação e o tratamento e o cuidado paliativo relacionado ao câncer. A política antiga, que era a PNAO, Política Nacional de Atenção Oncológica, ela tinha sido editada então em 2005, a gente partiu dessa política, reviu. A política de 2005 ela trazia só esses princípios e diretrizes fundamentais relacionadas às principais ações, e o que traz de mais novo em relação a essa portaria, então, é que ela traz, além dos princípios e diretrizes, as competências e responsabilidades, então, de cada esfera de gestão, gestão federal, estadual e municipal, que é muito importante. Então, cada um já está bem definido o seu papel, cada um precisa fazer em relação à atenção oncológica, e traz também a lógica de redes, como eu já falei, trazendo as responsabilidades de todos os pontos de atenção, desde a atenção básica até a atenção especializada em relação ao cuidado do paciente com câncer. Então, acho que essas duas são as grandes novidades, então, da nova política.
Aqui, como eu falei, também no mesmo dia, 16 de maio, saiu então a minuta de portaria que regulamentou a lei do ano passado. A lei diz de iniciar o tratamento, então, em 60 dias com o paciente com neoplasia maligna. Nessa lei há uma definição do que é tratamento oncológico. Então, tratamento oncológico para a lei é químio, rádio e cirurgia. A gente traz na minuta a questão de que quando não há possibilidade desses tratamentos específicos oncológicos, que o tratamento e cuidados paliativos em oferta dentro de 60 dias também tem que ser reconhecido como início de tratamento para os pacientes que não têm mais possibilidade de tratamento oncológico específico. E o prazo de 60 dias será iniciado a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente, onde você pode iniciar, fazer estadiamento e o plano de cuidado daquela pessoa. A gente traz algumas exceções em relação ao prazo, uma em relação ao câncer não melanótico de pele, porque, em geral, no momento do diagnóstico, já se faz o tratamento. Uma outra exceção está relacionada, então, ao câncer de tireoide, que não tenham fatores de risco pré-clínicos de prognóstico de alto risco, e os casos sem indicação, como eu já disse, imediata de cirurgia, radioquimioterapia, porque já vai dar-se início, então, a cuidados paliativos quando o diagnóstico é feito, então, de maneira muito avançada. Além disso, essa portaria cria uma comissão de monitoramento e avaliação da implantação da lei. A portaria, então, foi publicada em 16 de maio, há mais ou menos 15 dias atrás, e agora, no início dessa semana, essa comissão já vai fazer a primeira reunião para definir como vai ser o plano de trabalho para acompanhar o monitoramento e o cumprimento da lei. Aqui, então, é uma nova portaria que saiu esse ano, e quis trazer, porque o Brasil ele tem uma característica muito importante de avanço das políticas macro-regulatórias relacionadas ao tabagismo. Então, os ambientes livres de tabaco, a proibição do tabagismo, da questão das imagens do tabaco relacionada ao marketing, como é que a gente avançou muito nisso, mas a gente precisava avançar também na questão da oferta do tratamento da pessoa tabagista. Então, a gente reviu e atualizou as diretrizes de tratamento da pessoa que fuma, possibilitando, então, universalizar a oferta de tratamento para todos os serviços e medicamentos e focando que isso seja feito na atenção básica, então. Em relação à atenção básica, como a gente está trabalhando nessa lógica de redes, a gente sabe que hoje, no modelo que a gente preconiza, a gente já tem uma cobertura de 54% da população brasileira coberta pelas equipes de saúde da família. Se a gente pegar os outros modelos de atenção presentes no país, essa cobertura chega até 80% de cobertura. Então, a gente sabe que quase 30% da população brasileira, em geral, usa serviço privado. Então, como é que a gente trabalha com isso? Em relação